Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, sempre conectado ao LAC Concursos, nosso parceiro aqui no YouTube. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva, nos ajude a chegar aos 50 mil inscritos. E já vai deixando o seu like. Pessoal, a aula de hoje vamos falar sobre o período entre guerras. O período entre guerras vai de 1919 até 1939. Esse período de 20 anos foi marcado por grandes transformações no mundo. Nós tivemos, durante essa época, a ascensão econômica dos Estados Unidos como principal potência do mundo capitalista. Nós tivemos também a ocorrência da crise de 1929, que desencadeou a Grande Depressão e a crise mundial do capitalismo. Nós tivemos também, ao longo do período entre guerras, a consolidação do socialismo na União Soviética. Tivemos o soerguimento de regimes totalitários em vários países europeus, com destaque para o fascismo, que chegou ao poder na Itália em 1922, e do nazismo, que chegou ao poder na Alemanha em 1933. Também no período entre guerras, ocorreu a Guerra Civil Espanhola, que é considerada por muitos historiadores como o ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial, pois foi na Guerra Civil Espanhola que os armamentos que foram usados posteriormente puderam ser testados. Hitler e Mussolini vão apoiar a falange do general Franco na Guerra Civil Espanhola e vão testar seus equipamentos bélicos neste conflito, que aconteceu entre os anos de 1936 e 1939. Então vamos lá, pessoal. Período entre guerras está compreendido entre as duas guerras mundiais, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. O contexto internacional é marcado por uma grande desorganização da economia financeira. O que significa isso? Significa que houve um colapso do chamado capitalismo liberal. Esse colapso foi irradiado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá em outubro de 1929, que acabou irradiando uma terrível crise pelo mundo capitalista. Além disso, nós temos nessa época aí a recuperação econômica dos Estados Unidos, que se deu mediante ao New Deal, que foi o plano econômico baseado na intervenção do Estado na economia, amparado nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, que foi implementado nos Estados Unidos pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Olha só. O período entre guerras caracteriza-se também pela projeção econômica norte-americana. Os Estados Unidos se tornaram a principal potência do mundo capitalista. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial tardiamente, entraram no finalzinho, na reta final do conflito. Em 1917 é que os Estados Unidos começam a participar efetivamente na Primeira Guerra Mundial e eles vão promover um desequilíbrio das forças bélicas e vão garantir a vitória da Tríplice Entente. E os Estados Unidos, então, assumem esse posto de principal potência capitalista. Afinal de contas, a guerra foi na Europa e a Europa ficou com o seu parque industrial parcialmente destruído. Inclusive, a recuperação econômica europeia foi financiada pelos Estados Unidos. Pois bem, inicia-se uma fase de grande prosperidade econômica dos Estados Unidos. Os anos 1920, os loucos anos 20, a época do chamado American Way of Life, o padrão de vida americano. Então, há uma projeção econômica dos Estados Unidos nessa época. E também, pessoal, com a eclosão da crise de 1929 e a sua subsequente Grande Depressão, com falências, desemprego,
miséria. Aumenta também as críticas e revisões quanto aos valores do liberalismo político. Ou seja, há uma descrença muito grande em relação aos regimes políticos liberais. Isso significa que durante o período entre guerras, as ideias relativas aos regimes totalitários ganharam força em vários países do mundo. Muita gente ficou descrente no liberalismo político. Muita gente começou a defender a bandeira do totalitarismo, de regimes autoritários. Isso aconteceu na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha e teve também repercussões no Brasil. Maravilha, pessoal. Olha só, surgiram regimes totalitários na Europa. A gente pode citar os dois mais emblemáticos. O fascismo italiano, que ascendeu ao poder em 1922, e o nazismo na Alemanha, que chegou ao poder em 1933. Surgimento de regimes totalitários. O nazifascismo, que se consolidou nesses dois países, mas vale dizer também que na União Soviética também tivemos a consolidação de um regime totalitário, comandado por Joseph Stalin, um regime extremamente sanguinário e ditatorial. Olha aí, o que eu acabei de falar, é a fase que vai acontecer também uma difusão, uma divulgação internacional do comunismo. Acabei de falar agora há pouco, pessoal, se lembra? 1922, formação da União Soviética. E nós tivemos ali a sucessão de Lenin, a ascensão de Stalin ao poder. E Stalin inaugurou uma fase caracterizada por progresso econômico, desenvolvimento bélico da União Soviética, mas também uma fase de perseguição política, uma fase extremamente autoritária, ditatorial, um totalitarismo stalinista. Mas o sucesso da Revolução Socialista lá na Rússia e o surgimento, posteriormente, da União Soviética fortaleceu os ideais socialistas. E aí vários países da Europa criaram seus partidos comunistas. Inclusive, até mesmo aqui na América tivemos as ideias do comunismo chegando com força. No Brasil, por exemplo, a fundação do Partido Comunista, 1922. Então, a fase do período entre guerras também é caracterizada por uma difusão internacional do comunismo. Mas aí ocorreram dois fatos assim importantes também nesse período. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que desencadeou a crise de 1929, e a década de 30, conhecida como a Grande Depressão, por conta das falências de indústrias, de bancos, por conta dos milhões de desempregados que existiam só nos Estados Unidos e da crise que acabou sendo irradiada para praticamente todos os países do mundo. Pouquíssimos países acabaram passando incólumes a Grande Depressão. Um país que não foi atingido pela crise de 1929 foi a União Soviética, justamente por conta de ser um país socialista, de não possuir relações comerciais com o capitalismo. Então, a crise esteve bastante presente durante o período entre guerras, sobretudo após a crise de 1929. E o Brasil? Como é que o Brasil estava enquadrado nesse contexto histórico? O que estava acontecendo no Brasil? Quais foram as repercussões da crise mundial de 1929, da Grande Depressão, aqui na sociedade brasileira? Olha, durante a década de 1920, nós tivemos sistematicamente uma série de manifestações
contra o Estado oligárquico no Brasil. No Brasil, vivíamos a Primeira República, a fase da chamada República das Oligarquias. Você se lembra muito bem, tem uma série de aulas aqui no nosso canal falando sobre as características da República Velha, da Primeira República no Brasil, a política do café com leite, a política dos governadores, o fenômeno do coronelismo, o voto de cabresto. Pois bem, na década de 1920, nós temos uma intensificação das críticas a esse modelo político característico do Brasil do início do século XX. Vários movimentos vão se posicionar contra os governos oligárquicos no Brasil. Destaque para os movimentos organizados pelos trabalhadores aqui no Brasil, as greves que foram ocorridas nos primeiros anos da República, na década de 1910, são várias greves que acontecem no Brasil, com destaque para a greve de 1917, que praticamente paralisou o estado de São Paulo, mas na década de 20 tivemos também importantes mobilizações da classe operária no Brasil. Vale dizer que a partir de 1922 há uma orientação do Partido Comunista sobre o movimento operário no Brasil. Nós tivemos também, ao longo dos anos 20, a ocorrência do movimento tenentista, que começou com a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, aconteceu 2 anos depois a revolta tenentista em São Paulo, e da revolta tenentista de 1924 surgiu a Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil. Então, praticamente ao longo de toda a década de 1920, tivemos uma atuação bastante considerável do movimento tenentista, que era bastante influenciado pela doutrina positivista. Outro aspecto importante aí da década de 20 foi a Semana de Arte Moderna e o modernismo, mais um movimento contestador que nós tivemos no período entre guerras aqui no Brasil. E as várias divergências que aconteciam entre facções oligárquicas no Brasil. Vigorava nessa época a política do café com leite, aquela velha aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas várias vezes, reiteradas vezes, nós tínhamos algumas rusgas entre esses setores dominantes da oligarquia política nacional. Várias vezes ocorriam essas rupturas, essas divergências entre facções das elites políticas no Brasil, culminando com a ocorrência da Revolução de 1930, quando a Aliança Liberal, contando com o apoio de setores do Exército Brasileiro, da classe média, alguns setores empresariais, alguns setores industriais, depuseram o presidente Washington Luiz, que estava em final de mandato, e impediram a posse do candidato eleito, Júlio Prestes, e acabaram conduzindo a presidência da República, Getúlio Vargas. Então, pessoal, o período entre guerras, ele é riquíssimo de acontecimentos que merecem ser estudados, tanto no âmbito da história geral, quanto no contexto da história do Brasil. Vamos conferir aqui uma questão relacionada a esse tema. O período entre as duas guerras mundiais, 1919 a 1939, foi marcado por, alternativa A, crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia, e polarização ideológica entre fascismo e comunismo. Perfeito, alternativa correta. De primeira já encontramos a alternativa correta. O período entre guerras é marcado pela descrença em relação ao liberalismo político, à democracia, pela descrença em relação ao capitalismo liberal e pelo antagonismo envolvendo, de um lado,
grupos de esquerda, comunistas, e de outro lado, grupos de extrema-direita, os fascistas. Alternativa correta, letra A. Beleza? Vamos conferir as outras alternativas para a gente ter o nosso bom e velho desencargo de consciência, não é mesmo? Letra B. Sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna entre fascismo e comunismo. Tudo errado, pessoal. Por quê? Porque durante o período entre guerras nós tivemos a falência do capitalismo liberal, com a crise de 1929 e a Grande Depressão. Segundo aspecto, é um momento em que vai ser feita severas críticas ao liberalismo. Muita gente vai defender regimes totalitários, isso lá na Europa. Vai ser contra os regimes democráticos. E outro aspecto incorreto aqui fala de coexistência fraterna entre fascistas e comunistas. Não, eram inimigos mortais aqui, eram grandes antagonistas durante o período entre guerras. Alternativa C, estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre Estados Unidos e União Soviética para deter o avanço fascista na Europa. Errado, pessoal. O período entre guerras é marcado pela crise do capitalismo, irradiado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Na União Soviética, eram implantados os chamados planos quinquenais durante o governo de Stalin. E não há essa aliança política entre Estados Unidos e União Soviética. Eles só vão fazer a aliança lá na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1941, quando os dois países entram na Segunda Guerra Mundial, junto ao bloco dos países aliados. Não se esqueça, Estados Unidos e União Soviética entram na Segunda Guerra Mundial no decorrer do conflito, a partir de 1941. Ano em que ocorreu o ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí, e o ataque alemão à União Soviética. Alternativa D, prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Errado. Você sabe muito bem que a Guerra Fria teve início após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, que nós vamos ter o início do processo de bipolarização, onde Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e União Soviética, líder do bloco socialista, vão disputar áreas de influência pelo mundo. Beleza? E a alternativa E, coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do capitalismo monopolista. Tudo errado, amigo. Primeiro, porque o capitalismo monopolista surgiu lá na Segunda Revolução Industrial, ainda no século XIX. Segundo, porque não há essa coexistência pacífica, até porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética adotavam políticas externas de isolamento. Os Estados Unidos não se envolviam nas questões políticas europeias e a União Soviética, por ser um país comunista, naquele período também não se envolvia em questões políticas europeias. Beleza? Muito bem, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Daqui a pouco eu volto, hein? Tchau, tchau. Clique lá.